bem, estamos começando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é dia 14 do mês de outubro do ano de 2014. Olha, hoje nós vamos estar com a doutora Angelita e ela vai responder questões sobre a aposentadoria especial de professor. Então, para você que é professor, preste atenção, a doutora Angelita vai estar falando com você. Amanhã é dia do professor e nós já escolhemos esse tema justamente também para o programa Abordagem Regional fazer a sua homenagem a esses profissionais, né? Para afinal de contas, todos para chegar aonde chegou, no mínimo passou pelo professor. Não tem como, né? Ninguém é nada se não passar pelas mãos dos professores, uma classe que está aí desgastada e não tem um olhar das autoridades constituídas e o seu direito à aposentadoria especial para o professor do programa de hoje. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia ao pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Doutor, o endereço, se alguém quiser perguntar diretamente para a senhora. A fanpage é Direito com Angelita Lemes e pode estar me mandando também através do e-mail, direitocomangelita@gmail.com. Aí fica fácil. E se não dando tempo de responder as perguntas aqui, ela vai continuar com as perguntas, a gente envia também a que foi feito por telefone e durante a semana ela responde pela própria fanpage. Então são vários assuntos. Hoje o tema é professor. Lembro a você que a doutora Angelita ela é especialista nesta questão e é por isso que nós temos aí o prazer de convidá-la para participar e responder aos nossos telespectadores. E hoje, em especial, vamos falar da aposentadoria de um dos profissionais mais antigos do mundo. Vamos falar então sobre a aposentadoria do professor. Aquele que exerce a sua função de professor, exerce a função de magistério. Na educação infantil, no ensino fundamental e médio, ele pode requerer sua aposentadoria com um tempo reduzido de até 5 anos. Ou seja, o homem pode requerer a aposentadoria com 30 anos de contribuição e a mulher com 25 anos. Vamos então à primeira pergunta, Paulo. Sou professora e estou afastada pelo INSS e se eu for me aposentar por invalidez, é considerada minha profissão para o cálculo? Então, o que acontece é o seguinte, o benefício que te diferencia dos demais segurados é a aposentadoria. No caso da aposentadoria por invalidez, você entra na regrinha dos demais segurados da Previdência, como também para os outros benefícios, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e tudo mais. Agora, o que te diferencia deles, então, dos demais segurados da Previdência, seria a aposentadoria por tempo de contribuição com a redução do seu tempo. A minha esposa é do lar e eu sou professor. Vamos adotar uma criança de 9 anos. Posso requerer o salário maternidade? Sim, nós já falamos aqui sobre o salário maternidade e no caso do professor também tem esse direito do homem estar solicitando o salário maternidade se ele for adotar uma criança. Como sua esposa é do lar e provavelmente ela não verte contribuições para a Previdência Social, não tem qualidade de segurada da Previdência Social, então você tem esse direito de requerer esse benefício e aí se afastar e receber esse benefício pelo prazo de 120 dias. Mais uma pergunta, por favor, Bílio Cortez. Sou professor de ensino médio no período noturno. Meu colega já foi agredido por um aluno e precisou operar o braço. Ele pode requerer o auxílio acidente, já que o fato aconteceu na escola? Pode sim, independente do fato ter acontecido na escola, nós falamos já a respeito desse auxílio acidente e o que caracteriza ele é a consolidação da lesão. Se a lesão sofrida por ele houve uma consolidação, isso quer dizer que não vai nem melhorar e nem piorar a situação dele, está estabilizada e essa lesão ela diminuiu a capacidade laborativa, então ele tem direito a requerer o auxílio acidente no valor de 50% do salário que ele teria direito se fosse aposentado. A doutora tem uma pergunta, pois não, doutora, pode fazer e responder a pergunta. Sim, é da Mária de Leme. Posso me aposentar como professora no regime próprio e também no INSS? Bom, Mária, se você
adquiriu aí os requisitos, tanto no regime próprio quanto no INSS, você pode estar, sem problema nenhum, requerendo aposentadoria nos dois lugares e recebendo os dois benefícios. São regimes previdenciários distintos, o teu regime próprio e o regime geral da Previdência Social. Então, nesse caso, você pode acumular os dois benefícios. E nesse caso aí, como é que é contado o tempo de contribuição? O mesmo parâmetro? Sim, ou não? Da seguinte forma, Paulo, vai ser contado o tempo que ela verteu de contribuição para o regime próprio e não sendo considerado aí o tempo que ela verteu para o regime geral de Previdência Social, que seria o INSS. Para a aposentadoria do INSS, vai ser considerado só o tempo contribuído para o INSS. Então, não considera os dois períodos para o mesmo regime, tá? O tempo contribuído para o INSS só conta para a aposentadoria do INSS. O tempo contribuído para o regime próprio só conta para o regime próprio. Se não deu, vamos supor que ela tenha, no regime próprio, ela tem que ter aí os 30 anos de contribuição, e não deu esse tempo, ela pode utilizar o do INSS, mas aí ela não vai poder depois utilizar esse mesmo período para uma nova aposentadoria na Previdência Social. Antes de passar no concurso, eu trabalhei por 15 anos como professor de ensino fundamental. Eu vou perder esse tempo ou posso me aposentar por idade no INSS? Olha, então é até uma complementação aí essa pergunta anterior. Você pode utilizar esse período que você contribuiu para a Previdência Social, você vai requerer uma certidão desse período na Previdência Social e vai averbar esse tempo lá no teu regime próprio. E vai ser considerado para fins de aposentadoria ali nele. Se você concluir o tempo necessário só de contribuição no próprio, você pode deixar esse lá na Previdência Social e depois requerer sua aposentadoria por idade na Previdência Social, já que você tem aí 15 anos de contribuição. Vili Cortez, mais uma pergunta para a doutora. Posso usar o meu tempo em regime próprio para me aposentar na Previdência Social? Sim, pode, é o que nós falamos. Você tem um tempo aí em regime próprio, mas se decidiu por se aposentar no regime geral de Previdência Social, que é o INSS. Você pega uma certidão do período contribuído e leva até a Previdência Social, faz essa averbação desse tempo e se aposenta perante a Previdência, utilizando o teu tempo do regime próprio. Tira uma dúvida agora, doutora, que me surgiu, né? Eu resolvi estudar mais tarde, fazer pedagogia mais tarde. Então, eu trabalhei normalmente numa empresa durante, vamos aí, 17, 18 anos numa empresa. Estudei, fiz um concurso público municipal, passei e agora faço parte da rede de ensino na minha cidade. Já atingi a minha idade de aposentar. Como é que é feito esse cálculo? Porque se o professor tem uma aposentadoria especial, ele pode contribuir menos, soma-se isso? Como é que é feito esse cálculo, doutor? Bom, então, nós estamos falando por enquanto só de contribuição e não de valor de benefício. Sim. Então, assim, se você tem um número de contribuições anteriores, você vai utilizar para somar. Se esse tempo, vamos supor assim, Paulo, que você continuou trabalhando e vertendo contribuições para a Previdência, mas passou no concurso público e tem aí uma nova contribuição. Então, você tem ao mesmo tempo 2 trabalhos e 2 contribuições, uma para a Previdência Social e uma aí para o seu regime próprio. No cálculo, para valor, vai ser considerado como atividade principal aquela mais antiga que você exercia, tá? Se nós formos utilizar todo esse tempo. Isso falando do regime geral de Previdência Social. Agora, para fins de aposentadoria, se você optar por estar usando o tempo, aquele período que você trabalhava em 2 contribuições diferentes, uma para a Previdência e uma para o regime próprio, ele conta como um único, ele não conta tipo 2 anos, você, por trabalhar em 2 lugares, você não conta ele como 4, você continua contando como 2 anos, porque você trabalhou durante 2 anos, embora em 2 lugares, tá? Agora, aí a contribuição, como tem 2 contribuições diferentes, aí ela tem um cálculo diferente de ser feito, mas não é uma conta, uma soma integral, não é R$100 de um lugar, mais R$100 de outro, não. É R$100 da atividade principal e a atividade secundária depende do tempo de contribuição e do tempo que faltava para você atingir o tempo de aposentadoria, e aí vai ser feita uma porcentagem só.
Vamos imaginar que quando eu passei para o concurso, eu parei a outra atividade, eu parei aquela contribuição, mas eu contribuí durante 18 anos. Agora eu comecei a contribuir como professor. Essa somatória que eu quero entender. Então, para me aposentar, bom, se para professor é com homem 30 anos, eu quero aposentar e não com 35, como é que eu faço? Tá, vai utilizar o tempo, a contagem do tempo que você contribuiu normal, como aposentadoria por tempo comum. Contribuiu por 10 anos, vai contar os 10 anos. E aí no restante do período que você contribuiu como professor e seria especial, aí sim você faz a soma como especial, converte em comum e faz a soma geral para dar só que neste caso vai ser 35 anos e não 30, porque nós vamos converter o tempo do professor de especial para comum. Billy, eu acho que dá tempo de fazer só mais uma pergunta para a doutora responder e finalizar também a participação. Sou professor de ensino superior e qual é o tempo mínimo para que eu possa me aposentar? Bom, professor de ensino superior não tem aí essa condição especial. Essa condição especial de redução de tempo é para professor de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, você vai ter que contribuir com o tempo comum mesmo de 35 anos de contribuição. Na próxima terça eu estou de volta, então vamos voltar a falar sobre a aposentadoria especial, mas do segurado trabalhador comum. Muito bem. Faltando 4, estou indo embora. Volto amanhã com mais uma edição do Abordagem Regional. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. Tchau.